Você acredita que é possível alguém voltar dos mortos? Há muitas crendices em relação a isso e muitas pessoas imaginam que as pessoas podem voltar como fantasmas. O cinema retrata esse assunto falando de zumbis, mas o que você acha? Será que é possível alguém voltar dos mortos, não como fantasmas, mas voltar em carne e osso e com consciência plena, não como zumbis, mas plenamente consciente? Será que isso é possível? Quando isso será possível? Para quem será possível? Então, nós vamos voltar aos nossos estudos em 1 Coríntios. Convido você a abrir sua Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 15. Nós iremos ler os versículos do 1 ao 19, 1 Coríntios 15, do 1 ao 19. O texto vem nos falar sobre ressurreições. Então, capítulo 15, extenso capítulo 15 de 1 Coríntios, traz vários aspectos falando da ressurreição. E hoje nós vamos falar sobre ressurreições. Então vamos para a leitura. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e é a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, amados, o texto vem falar sobre a ressurreição de Jesus, apresenta a ressurreição de Jesus como base para a ressurreição do crente, para a ressurreição daquele que entregou sua vida a Jesus Cristo, daquele que pertence a Jesus. Então ele inicia lembrando do Evangelho, né? Ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes. Então ele diz: olha, lembrem do Evangelho que eu anunciei a vocês, da boa nova de salvação que eu anunciei a vocês, que vocês receberam, que vocês perseveraram nisso, porque é por este Evangelho que sois salvos, é Ele que salva. Ele lembra aqui de Romanos 1,16, né? Que diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Então, o Evangelho, a boa notícia de salvação, é o que vai transformar vidas, que vai salvar pecadores. Então, é por ele que sois salvos, se vocês guardaram a palavra tal como ela foi pregada, tal como vou-la preguei. Se vocês guardaram, então vocês são salvos, a menos que tenham crido em vão. Então, a menos que a fé de vocês não foi verdadeira, mas se a fé de vocês foi verdadeira,
então vocês são salvos. Então lembrem do Evangelho, lembrem da mensagem de salvação. E então, a partir do versículo 3, ele passa a tratar especificamente a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. E ele vem, amados, mostrar aqui que a ressurreição de Jesus é a base para a ressurreição do crente. Ele apresenta, em primeiro lugar, as provas da ressurreição. Então, é a base da ressurreição do crente, e ele apresenta as provas da ressurreição de Jesus. Então, isso é muito importante para a fé cristã, isso é muito importante para você que não é crente. Entenda a respeito desse assunto, a respeito da ressurreição. É possível a ressurreição? É possível voltar dos mortos como ressuscitado? Então é isso que nós estaremos entendendo. E a primeira prova que ele apresenta aqui da ressurreição de Cristo, que serve de base para a ressurreição do crente, daquele que é de Jesus, entregou sua vida a Jesus, a primeira prova é as Escrituras. Então, ele trata aqui das profecias bíblicas. Então, já havia profecias falando a respeito da morte, do sepultamento e também da ressurreição de Jesus. Já havia profecias e isso serve como provas da ressurreição. Então, olha, já havia essas profecias. Lá no Antigo Testamento já tínhamos essas profecias. Então, isso veio mostrar, provar a morte e a ressurreição, especialmente a ressurreição de Jesus. Então, ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, veja que isso já estava escrito. Já estava escrito. Isso serve de prova para a ressurreição de Jesus. Agora, amados, por que ele vem apresentar essas provas da ressurreição de Jesus? O que era que estava se passando na igreja de Corinto, que precisava então dessas provas? Por que eram importantes as provas da ressurreição de Jesus para a vida do crente? Então, havia um grande problema que estava acontecendo, e no versículo, especialmente o versículo 12, vem tratar, ele apresenta esse problema. Algumas pessoas da igreja de Corinto estavam dizendo que não era possível a ressurreição, que não existia ressurreição de mortos, que os mortos não ressuscitavam. Então, esse era o problema que ele está aqui tratando, por isso ele apresenta as provas da ressurreição de Jesus Cristo. E a primeira prova é as profecias bíblicas, né? Os escritos. Já havia informações registradas sobre isso. E esta é uma prova da ressurreição de Jesus. Ele cita aqui, falando da morte de Jesus, ele cita Isaías 53, dos versículos 5 ao 12. E tratando da ressurreição de Jesus, ele cita o Salmo 16, versículo 10, que era uma profecia tratando a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Então isso já estava escrito. Essas informações já tinha registros a respeito dessas informações, desses ocorridos. E de fato isso prova que Jesus ressuscitou dos mortos, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Uma segunda prova que ele apresenta aqui da ressurreição de Jesus Cristo e que vai servir de base para a ressurreição dos crentes, daqueles que entregaram suas vidas a Cristo, é as testemunhas oculares. Então, no versículo 5, a partir do versículo 5, ele apresenta várias testemunhas. Então ele diz, olha, ele apareceu a Cefas, depois aos 12, os 12 apóstolos, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, depois ele apareceu a Tiago, mais provável que esse Tiago fosse o irmão de Jesus, a família de Jesus, os irmãos de Jesus não creram no Jesus como o Messias, Jesus como Salvador, até a sua morte. Depois da morte e ressurreição de Jesus, então os irmãos de Jesus creram nele. E é claro, Jesus teve irmãos e irmãs, para você que não sabia, E então esse Tiago era um dos irmãos de Jesus, que depois veio a ser líder da igreja de Jerusalém. E
depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos e, afinal, depois foi visto por mim. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios e falando isso, ele mostra aqui várias e várias testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Então, amados, de fato, Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Tomé pôde tocar nos seus ferimentos e comprovar que ele não estava morto, mas estava vivo, estava conversando com ele. Então, Jesus ressuscitou. O próprio Jesus já havia ressuscitado a Lázaro e agora ele ressuscitou. E ele foi então visto por várias testemunhas. Então isso é uma prova histórica. Testemunhas oculares, pessoas viram Jesus ressuscitado. Ele esteve morto, foi sepultado, mas pessoas viram Jesus e conversaram com Jesus ressuscitado. Como pode isso? Não se tratava de um fantasma, como as crendices dos nossos dias, não se tratava de um zumbi, como o cinema retrata, mas era alguém ressuscitado, em plena consciência, claro que com um corpo transformado, mas alguém ressuscitado, vivo, bem vivo e plenamente consciente. Então ele apresenta as provas da ressurreição de Jesus. Pessoas viram, isso serve de prova histórica da ressurreição de Jesus. E a partir daí, então, ele diz, olha, foi visto por mim, o último dos apóstolos, eu acabei trabalhando mais do que todos os outros apóstolos, não para o meu engrandecimento, mas foi a graça de Deus em minha vida, e nós temos pregado, seja eu ou sejam eles, nós temos pregado a respeito de Jesus Cristo, que foi morto e que ressuscitou. Então, não importa quem seja, se seja eu ou sejam eles, falando aí dos apóstolos, dos outros apóstolos, o que importa é que nós temos pregado. E ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então ele trata aqui do assunto, o problema na igreja de Corinto. Este problema, algumas pessoas acreditavam que não havia ressurreição de mortos. Ele diz, olha, nós temos pregado sobre isso. Como é que alguns de vocês dizem que não existe ressurreição de mortos? Então, amados, de onde vinha essa crença? De onde vinha essa crença de alguns da igreja de Corinto que não acreditavam na ressurreição dos mortos? Então havia um grupo de judeus chamado os saduceus que negavam a ressurreição. Era um grupo religioso da época, pode ser que viesse daí. Eles negavam a ressurreição, para eles não existia ressurreição, eles negavam também a realidade dos anjos. Mas em meio àquela cultura da cidade de Corinto, em que Corinto estava ali, a igreja estava em meio àquela cultura, era uma cultura de gregos. E os gregos, eles acreditavam que não existia também ressurreição, porque para os gregos, o corpo era uma prisão, a carne era mar, então o corpo seria uma prisão para a alma, a morte seria uma libertação. Então ressurreição para os gregos seria trazer a alma de volta para a prisão que era o corpo, que era a carne. Então pode ser aí de um desses dois ramos aí, que vinha essa crença de alguns da igreja de Corinto, que então negavam a ressurreição de mortos. Mas aí o apóstolo Paulo, após apresentar as provas da ressurreição de Jesus, ele mostra a importância da ressurreição para os crentes, para aqueles que entregaram suas vidas a Cristo. Ele mostra isso apresentando algumas implicações da crença de negar a ressurreição. Então, se eles estavam negando a ressurreição dos mortos, eles estavam negando a ressurreição de Jesus. Então veja o que ele diz. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Olha,
Se vocês estão dizendo que não existe ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Mas veja as implicações de tudo isso. E através dessas implicações nós vamos perceber como a ressurreição é importante para a vida do crente. Então, se não há ressurreição de mortos, Jesus Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a primeira implicação de tudo isso é: a nossa pregação é vã, é sem sentido, é sem conteúdo, é vazia. A nossa pregação ela é vã. Nós temos pregado o que mesmo? Por que nós temos pregado? A mensagem que nós temos levado tem sido para quê mesmo? Tudo é sem sentido se Jesus não ressuscitou. E já que vocês estão dizendo que mortos não ressuscitam, então se mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscitou e a nossa pregação é vã. Mas não somente isso, a segunda implicação: a nossa fé também é vã. Olha, aquilo que nós temos crido é vão, é inútil, é sem sentido também. É inútil, é vão. Em que nós temos crido? Nós temos crido, nós temos nos apegado a algo que não nos traz esperança, não nos dá uma certeza, não nos dá uma garantia. Amados, assim muitas pessoas em nossos dias também têm se apegado a muitas crendices, têm se apegado às suas religiões que não lhes dão certeza nenhuma, garantia nenhuma, não lhes dão esperança nenhuma. Então pense nisso, você que ainda não é um crente. Talvez você tenha vivido assim. Será que a sua fé também é vã? É sem sentido? Uma terceira implicação de Cristo não ter ressuscitado, já como alguns acreditavam, não existe ressurreição dos mortos. Então, a terceira implicação é que são falsas testemunhas e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então ele diz: olha, se os mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscitou, e nós temos afirmado que ele ressuscitou. Então nós somos o que? Nós somos falsas testemunhas. Nós temos vendido ilusões, temos feito uma propaganda enganosa, porque se os mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscitou, e nós temos dito que ele ressuscitou, então nós temos feito algo errado, nós temos sido falsas testemunhas. Nós estamos mentindo ou enganando. Então é sem sentido também. É sem sentido o nosso testemunho. Não tem nenhum sentido. Somos falsas testemunhas. Essa é a terceira implicação. E ele continua: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Uma quarta implicação de Cristo não ter ressuscitado, se os mortos não ressuscitam, como alguns estavam acreditando na igreja de Corinto. Então vejam aqui a importância da ressurreição. Vejam aqui todas as implicações de Cristo não ter ressuscitado, e vejam aqui como a ressurreição é importante para o crente. A quarta implicação que nós vemos aqui é que essas pessoas permaneciam nos seus pecados. E ainda permaneceis nos vossos pecados. A nossa fé é vã, como ele já afirmou lá no versículo 14, e aquelas pessoas não tinham sido perdoadas por Jesus, elas permaneciam escravas do pecado. A palavra de Deus diz que o homem precisa se arrepender do seu pecado, precisa se converter, precisa ser liberto por Jesus. Se isso não acontecer, ele vai continuar escravo do pecado. Então, se essas pessoas, se Cristo não tivesse ressuscitado, então elas permaneciam como escravas do pecado, não foram perdoadas, não tiveram a vitória sobre o pecado, se Jesus não ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou para trazer vitória sobre o pecado, para trazer vitória sobre a morte.
Então, essas pessoas, elas não teriam sido perdoadas, não teriam alcançado essa vitória, essa libertação do pecado, se Jesus não tivesse ressuscitado. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Uma quinta implicação, vejam aqui como isso era sério. Uma quinta implicação de Jesus não ter ressuscitado, se mortos não ressuscitam. Se não é possível a ressurreição, se não é possível voltar dos mortos pela ressurreição. Então, uma quinta implicação seria morrer sem Cristo, seria estar perdido. Olha, aqueles que morreram perdidos. Eles não foram salvos. Aqueles que morreram acreditando que estavam morrendo com Cristo, na verdade eles pereceram, eles estão perdidos. Eles não foram salvos, eles não foram para o céu. Não foram para o céu. Veja como é sério isso, como as implicações deste ensino é algo sério. Veja aqui também a importância que é a ressurreição dos mortos para a vida do crente. Para a vida do crente. E uma sexta implicação. Olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, isso é terrível. Isso é terrível para aquela pessoa que está levando a sua vida confiante, que se enche de esperanças, de que ao partir desse mundo, e todos irão partir, né? Mas se enche de esperança de que ao partir desse mundo vai estar com Cristo, vai ser salvo, vai estar no céu. Então, se Cristo não ressuscitou, não existe essa esperança. Se Jesus não ressuscitou, se mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, não existe essa esperança e nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então as pessoas estão aí aproveitando suas vidas no mundo, cada vez mais apegadas aos prazeres do mundo, às riquezas e aos prazeres do mundo. Estão aí aproveitando. Mas nós temos fugido do mundo. Agora, se Jesus não ressuscitou, nós não iremos ressuscitar. E não há nenhuma esperança e nós seremos as pessoas mais infelizes. Mais infelizes do mundo. Porque gastamos a vida acreditando em algo que não era real. Que não era real. Isso se Jesus não ressuscitou. Então veja aí as sérias implicações de Jesus não ter ressuscitado e de não existir ressurreição de mortos. Mas ele já apresentou as provas da ressurreição de Jesus e a ressurreição de Jesus é a base para a ressurreição do crente. Jesus de fato ressuscitou. Isso mostra que os crentes irão ressuscitar, que os que são de Cristo irão ressuscitar. Versículo 23 é muito importante. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, amados, aqueles que estão acompanhando o livro de Apocalipse, também no nosso canal, nós iremos entrar no capítulo 6, que trata do início da grande tribulação, que vai ocorrer neste mundo, onde Deus vai derramar o seu juízo sobre a terra, punindo o pecado. E aqueles que não forem de Cristo, como diz o versículo 23, né, os que não forem de Cristo, os que não são crentes, não entregarem suas vidas a Cristo, vão ficar aqui para experimentar esse terrível período sobre a terra. Agora, os que são de Cristo, como diz o versículo 23, na sua vinda, estes estarão com Cristo, porque Cristo ressuscitou. Então, os que estiverem vivos, estes serão arrebatados. Agora, os que tiverem morrido com Cristo, estes não pereceram, não estão perdidos, estes irão ressuscitar, se encontrarão com o Senhor Jesus nas nuvens e estarão nos céus. Não passarão pela tribulação. Então,
pense nisso. Você que não é crente, pense nisso. Você precisa crer em Jesus, entregar sua vida a Jesus, ser de Cristo, pertencer a Cristo, para que você, na segunda vinda de Cristo, e Ele prometeu voltar, não é? Ele disse: vou preparar-vos lugar, quando eu for preparar os lugares, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Na ascensão de Jesus, anjos dizem aos discípulos: olha, esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Então Jesus prometeu voltar, ele vai voltar segunda vez. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, retirados desse mundo, não experimentarão a grande tribulação. E os que já morreram, os crentes que tiverem morrido, esses serão ressuscitados. E serão levados também para o céu por Jesus Cristo. Então, pense nisso, você que não é crente. Entregue sua vida a Jesus. Você precisa ser de Jesus, pertencer a Jesus. Talvez você diga: mas eu já sou de Jesus, eu já tenho Jesus na minha vida. Como? Como você tem Jesus na sua vida se você leva uma vida que não agrada a Jesus, não agrada a Deus? Se você vive na idolatria, e você sabe o que é idolatria. Se você vive nas farras, nas bebedeiras, nos vícios, nos jogos, tudo isso desagrada a Deus. Então você não tem uma vida para Jesus. Você precisa ter uma vida para Jesus. E isso vai mostrar que de fato você é de Jesus Cristo. Você pertence a Jesus. Você é um crente em Jesus. Então você precisa crer em Jesus, entregar sua vida a Jesus. E então tudo fará sentido para você. Então você que é crente, pense nisso também. A vida faz todo sentido. A vida cristã faz todo sentido. Tudo faz sentido na vida cristã. Porque você é a pessoa mais feliz desse mundo. Porque você tem esperança de vida eterna, de salvação. Você tem esta esperança certa. E nisso você se alegra. Você se alegra nisso. Isso é o que faz você a pessoa mais feliz do mundo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, os crentes também não iriam ressuscitar. Não existiria essa vitória sobre a morte. Não existiria essa vitória sobre a morte. Mas Jesus ressuscitou. As provas estão aqui. As provas estão aqui. Então Jesus ressuscitou e você é a pessoa mais feliz do mundo. Tudo faz sentido para você. A sua pregação faz sentido. A sua crença faz sentido. Você foi liberto do pecado. A sua vida faz todo sentido. Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Porque mortos ressuscitam com Deus. E você que é crente, se agarre a isso. Você vai ressuscitar também. Você será ressuscitado. Então a ressurreição de Jesus é a base para a ressurreição do crente. Você que não é crente, precisa crer. Precisa ser um crente. Precisa entregar sua vida a Jesus para você também ressuscitar. Para você também ressuscitar e estar com Deus. Você precisa disso. E olha, amados, a ressurreição de Jesus é o que traz vitória sobre a morte e é o que faz o diferencial no cristianismo, na fé cristã. Pois as demais religiões, nós não encontramos esta realidade da ressurreição. O túmulo de Siddhartha Gautama, o Buda, não foi encontrado vazio. O túmulo de Maomé não foi encontrado vazio. Isso é uma prova da ressurreição de Jesus. O túmulo de Jesus, sim, foi encontrado vazio. E muitos outros. O túmulo de Maria não foi encontrado vazio. Mas o de Jesus, sim, isso prova a ressurreição. Então isso coloca a fé cristã de maneira muito especial. E você precisa ter essa fé cristã, você precisa ser um crente em Jesus. Você que ainda não é, você precisa ser um crente em Jesus. Seja alguém que pertence a Jesus. Você que é crente, agarre-se a essa verdade, a esta vitória que Jesus providenciou lá na cruz. Você irá ressuscitar com Cristo. Você não irá perecer, estar perdido. Mas aqueles que dormirem, ou morrerem com Cristo serão ressuscitados. Então, a ressurreição de Jesus é a base para a nossa ressurreição. Para a ressurreição
daquele que é crente, daquele que pertence a Jesus. Pense nisso, confie nisso. Que Deus abençoe a todos. A você que não é crente, já está dado o recado. E você que é crente, alegre-se cada vez mais, apegue-se cada vez mais, afirme-se cada vez mais nesta verdade, que nos traz toda a satisfação, toda a alegria, que nos traz esta grande vitória e que nos impulsiona a fazer mais por Jesus. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos.